Agora as pulgas. Albert Camus, em 1947, começava La Peste falando sobre Oran. Quando saía da cirurgia, na manhã de 16 de abril, o Dr. Bernard Hughes sentiu alguma coisa macia sob o pé. Era um rato morto bem no meio do patamar da escada. Num impulso de momento, ele chutou para o lado e, sem pensar mais no caso, continuou a descer a escada. Só quando estava na rua, lembrou que não deveria haver um rato morto no andar de sua cirurgia. Quando voltou para casa, naquela noite, o Dr. Hughes encontrou um rato quase morto, expelindo sangue pela boca. O animal deu um grito agudo e morreu. No dia seguinte, havia 3 ratos mortos no seu corredor. Logo, dezenas deles foram encontrados nas latas de lixo de Oran. Depois, milhares, por toda a parte. No fim de 2 semanas, num só dia, 6.231 ratos haviam sido queimados pelo serviço sanitário. Depois de 2 dias, foram 8.000. O povo começou a ficar preocupado. Assim como os ratos abandonam o navio que está naufragando, a pulga abandona o rato que está morrendo. Se o rato morre de peste, então o micróbio Pasteurella pestis, pequeno, gordo, que forma uma cadeia e que infesta o sangue da última refeição da pulga, fica nauseado. Que nojo! Quando a pulga pica o seguinte, quase sempre um homem. Daí a Morte Negra de 1348. A Morte Negra começou nas praias do montanhoso lago Issyk-Kul, a leste do Mar de Arai, além de Tashkent, no canto entre a Rússia e a China, ao norte do Himalaia. Em 1346, a Morte Negra estava matando indianos, armênios, tártaros e curdos, o que não preocupou muito pessoa alguma na Europa. No ano seguinte, ela chegou à Crimeia, depois a Messina, na Sicília, levada pelos ratos das galeras genovesas. Em seguida, Gênova, Pisa e Veneza. Depois disso, nada mais podia contê-la. No Natal de 1348, foi importada para a Inglaterra, através de Bristol, e um ano depois tinha varrido as terras altas da Escócia. Os médicos armaram-se com longos aventais de couro, luvas e protótipos das máscaras contra gases do ano de 1939. Com óculos de aviador e antissépticos aromáticos no tubo de ar, os pacientes queimavam ervas e cantavam salmos. A mortalidade entre os religiosos que atendiam os doentes foi heróica. Foi chamada Morte Negra porque os mortos ficavam pretos. Sangravam horrivelmente ao nível da pele. Havia 2 tipos, a bubônica, com os gânglios da virilha e das axilas entumecidos como laranjas podres, os terríveis bulbos, ou a pneumônica, transmitida pela respiração, uma pneumonia hemorrágica com morte certa e rápida. Boccaccio observa: quantos homens valentes, quantas damas graciosas, tomavam de jejum com a família e naquela mesma noite jantavam com seus ancestrais no outro mundo. Em covas abertas, apressadamente eram enterrados os corpos putrefatos, mal cheirosos e ameaçadores. 25 milhões deles na Europa, 1/4 da população. Metade de Londres pereceu, talvez umas 50.000 pessoas. Ninguém sabia o que causava a peste, mas acreditavam que os judeus estavam envenenando os poços de água. Teria sido tão horrível assim? Em 1988, 2 cemitérios de emergências cavados em 1348 foram encontrados em Londres, perto da torre, e em Smithfield. Eram longas valas encamadas sensatamente cobertas de terra, para não enterrar corpo sobre corpo. Os corpos eram cuidadosamente arrumados e cobertos com uma fina camada de terra, com sepulturas separadas para as crianças. Esses cemitérios demonstram um admirável senso de previsão dos responsáveis pela cidade.
quando a peste começava a chegar, vinda do oeste do país. Os 12.400 ocupantes das valas, possivelmente a maior parte das vítimas de Londres, indicam que a tragédia foi menor do que conta a tradição. Durante a década de 1330, a Europa já estava em recessão econômica. O comércio praticamente estava parado e os preços caindo. Guerras e desordens urbanas prejudicavam o comércio. A colheita era precária e o preço dos alimentos subia como um foguete. Veio a fome e os pobres comiam os cachorros. Pelo menos, a Morte Negra resolveu o problema da superpopulação da Europa. Depois da Batalha de Bosworth, em 1485, a coroação de Henrique VI foi impedida pela doença do suor. Foi a única coroação adiada por causa de doença, até a de Eduardo VI no verão de 1901. Sudor anglicus era uma doença misteriosa. Os doentes suavam e tremiam de frio, exalavam um cheiro estranho e desagradável e morriam em um dia. Foi registrada por John Caius, 1510 a 73, o médico que transformou o Gonville Hall em Cambridge em Gonville e Caius College, praticamente fazendo dele um colégio de medicina. Caius foi médico da corte desde o reinado de Henrique VII até o de Isabel I, mais um apóstata da Reforma. Os colegas de Caius descobriram seus trajes católicos e os queimaram em praça pública. E então ele levou seus colegas para a praça pública, presos ao tronco. Seu túmulo na capela do colégio diz apenas: "Fui Caius". Ele escreveu também Of English Dogs. Os sinos da praga soaram outra vez em Londres em 1563, dizimando 1/5 dos seus 93.000 habitantes. E em 1575, 1593, 1603, 1625 e 1636, cada vez diminuindo de 20.000 a população de Londres. A epidemia da Morte Negra mais comentada na literatura é a Grande Peste de Londres. Em 1661, a peste voltou à Turquia. Em 1664, matou 1/5 da população de Amsterdã e chegou a Flandres. No mês de dezembro, 2 franceses morreram em Drury Lane, e no mês de junho do ano seguinte, Samuel Pepys escrevia: "Em Drury Lane, eu vi 2 ou 3 casas marcadas com uma cruz vermelha na porta, e a frase, 'O Senhor tenha piedade de nós'. Um triste espetáculo para mim que o via pela primeira vez." Ele comprou tabaco e mascou para acalmar os nervos. A cruz vermelha regulamentar tinha 30 centímetros de altura. A casa era selada e vigiada por 40 dias. Doentes e sãos aprisionados juntos. Comida e medicamentos deixados medrosamente na frente da porta. Os únicos visitantes eram os bravos médicos que não haviam fugido de Londres com o rei, mulheres velhas, examinadoras, cuja função consistia em descobrir os sinais nos corpos dos mortos, manchas vermelhas na pele, para determinar do que tinham morrido. E os enfermeiros que roubavam dos corpos e, às vezes impacientes, os estrangulavam, ou passavam o pus das suas feridas nas pessoas sãs para matá-las depois. Nathaniel Rhodes, 1629 a 88, um médico que descrevia com jovialidade situações mais trágicas, conta com humor o caso da enfermeira que, depois da morte de toda a família que ela tratava, saiu da casa carregando os objetos roubados e caiu morta na rua. Outra enfermeira roubou a roupa do paciente agonizante, mas ele se recuperou e voltou à vida completamente nu. O Dr. Hodge tornou-se imune à doença chupando pedaços de canela enquanto examinava os pacientes, comendo grandes quantidades de carne assada e picles. Na verdade, naquele tempo melancólico,
havia na cidade grande abundância de todas as coisas boas dessa natureza. E tomando um copo de vinho branco, seco e forte da Espanha, antes do jantar, mais alguns copos durante a refeição e depois do dia de trabalho, tomando com prazer minha bebida predileta, que me ajudava a dormir e proporcionava a respiração fácil dos poros durante toda a noite. A gratidão me obriga a fazer justiça às virtudes do vinho branco e à sua merecida classificação entre os principais antídotos. Para ele, o melhor vinho era o da meia-idade, limpo, fino, claro, vigoroso e com leve sabor de nozes. Nathaniel Hoods tratava seus pacientes com raízes de serpentária da Virgínia, sapo seco e doses da água da peste, do Colégio dos Médicos, uma mistura absurda de 21 medicamentos. Quando a peste terminou, ele ficou sem pacientes, empobreceu, foi preso em Ludgate por dívidas e morreu na prisão em 1688. Um exemplo dos perigos da especialização radical. Tragam seus mortos, soava a voz nas ruas, acompanhada pelo dobre dos sinos, quando as ofertas eram atiradas aos montes nas valas. Os cães, suspeitos de transmitir a peste, foram massacrados. Os ratos tiveram mais sorte. No úmido mês de setembro de 1665, quando em Londres morriam 12.000 pessoas por semana, os patriarcas da cidade mandaram acender fogueiras nas ruas durante 3 dias seguidos, para purificar o ar. Mas o céu, chorando seus mortos, as extinguiu. Os médicos não haviam concordado com essa ideia, que consideravam supérflua, teatral e dispendiosa. Exatamente 1 ano depois, o grande incêndio levou exatamente o mesmo tempo para provar que os médicos estavam errados. O relato de Daniel Defoe, Diário do Ano da Peste, publicado em 1722, era uma artística obra de ficção como Robinson Crusoe.